Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós estamos na cidade de Davi e vamos conhecer o Templo de Melquisedeque. Mas para isso nós temos um convidado super especial. Shalom, Aline. Shalom, o arqueólogo Rodrigo Silva. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Estamos chegando agora no local que é conhecido como o Templo de Melquisedeque. Mas será que é mesmo? E para isso, tu vai nos explicar. Vamos colocar as teorias, as hipóteses, o que a gente pode dizer desse lugar. De qualquer maneira, é um lugar muito intrigante e interessante aqui em Jerusalém. Vamos entrar então. Vamos lá então. Então, a primeira coisa que a gente está vendo aqui é esse buraco aqui. O que é isso? Bom, Aline, eu sei que para quem está assistindo em casa parece que é uma bagunça, um monte de pedra, mas onde vocês veem apenas pedra e buraco, a gente vê uma história sendo construída. A primeira coisa que nos chama a atenção é que isso aqui foi feito na rocha. Isso aqui é rocha, se vocês podem olhar. Foi cavado na rocha. Não é trabalho da natureza. Alguém fez. E nós temos outros modelos que são semelhantes a este aqui, que são encontrados em vários lugares. E para quem está assistindo em casa, que conhece a Bíblia no Novo Testamento, já ouviu falar em Getsemane. Getsemane. E a Aline sabe hebraico muito melhor do que eu. Sabe que Gat Shemanim significa O local da prensa de azeite. de azeite. Você já até fez um vídeo sobre isso também, né? Já. Gat Shemanim, a gente fala em Getsemane, Gat Shemanim. Esse aqui é um Gat Shemanim, é um Getsemane. Eles colocavam um pedaço de madeira ali, naquele buraco, e aqui, imagine agora você que está assistindo em casa, como se fossem vários pneus de bicicleta feitos de saco de linhagem. Então eles colocam aqueles vários pneuzinhos de saco de linhagem. Dentro deles, o que você coloca? A azeitona moída, ela está como uma pasta. Aí quando você coloca a azeitona moída ali e você aperta, você vai justamente extrair o azeite dali. Então era um lugar que tinha uma feitura de azeite. Agora o que me chama a atenção, Aline, aqui já começam as perguntas que o arqueólogo faz, é um Gat Shemanim muito pequeno, não é grande, é uma coisa assim, provavelmente para uma cerimônia religiosa, mais do que simplesmente para alimentar uma família, ou uma produção em larga escala. Exatamente. Aqui eu conheci vários Gat Shemanim, vários locais de prensa de azeite, são todos enormes. Normalmente era uma fábrica que fazia para vender e de repente aqui a gente vê literalmente uma quantidade super pequena. Exatamente. Provavelmente dá para uso só desse lugar que a gente vai agora seguir conhecendo. E isso era muito importante porque assim, pra gente no Brasil, você é brasileira, israelense brasileira, você sabe que no Brasil a gente pensa em azeite de azeitona para salada, mas não, no Israel antigo, o azeite tinha um significado muito mais profundo, só para você fazer a listinha na sua casa. Era do azeite de oliva que eles tiravam, em primeiro lugar, o óleo das lamparinas. Hoje a gente tem lamparinas elétricas aqui, mas naquela época era o óleo de lamparina. Sem o óleo de lamparina você ficava no escuro. Segundo lugar, quando alguém machucava, o remédio geralmente era colocado no azeite, que tem poder cicatrizante, uma série de coisas. Terceiro, num país que não havia água com tanta abundância como nós temos, o pão era feito de quê? Farinha com azeite. Então, olha, o pão. Quarto, perfume. Quando as pessoas hoje querem se perfumar, eu não sei mais qual que é a essência que coloca, mas na época a essência era misturada no azeite. Lembra o Salmo 23? Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. A gente vai jantar com alguém hoje, o restaurante dá uma balinha de menta por causa de mau hálito. Naquele tempo, a pessoa colocava o azeite perfumado na cabeça. Por isso que o Salmo 23 fala, unges minha cabeça com óleo. E o rei e sacerdote, quando eram também colocados no seu lugar, eram ungidos com azeite. Até o corpo, quando a pessoa morria, o corpo também era ungido. Então, o azeite, a oliveira, ela tinha um significado muito mais profundo religioso. Provavelmente, hipoteticamente, pode ter sido algum tipo de azeite usado em cerimônia religiosa. Muito interessante. Eu quero agora seguir contigo aqui para o próximo lugar. São cômodos que nós temos aqui, né? Exatamente. A gente vai inclusive botar agora na tela para vocês verem como esse lugar se parecia. Mas vamos subir aqui em cima. Tá caindo faísca, pessoal. Pessoal, a gente está aqui trabalhando junto com eles, porque eles estão montando esse lugar para receber turistas. Aliás,
A Aline conseguiu que a gente viesse aqui. Eu tive aqui algum tempo atrás com Eli Shukron, que foi um dos arqueólogos que escavou aqui, mas não está aberto ao público. Hoje é difícil você vir aqui, né, Aline? Não, eu disse, olha, o Rodrigo Silva tá chegando. Não, foi bondade. Ela que conseguiu autorização com o Departamento de Atividades. A gente veio, por isso que a gente está aqui com o pessoal trabalhando ainda. Mas vamos falar desse cômodo aqui, então. Então, esse cômodo, eu tô com um pouco de medo das faíscas, mas vocês podem ver que tem aqui uma parte um pouco elevada. Isso aqui é o altar, na realidade. Exatamente. Aqui é onde se faziam os sacrifícios. E é um pouco chocante, mas conta para o pessoal o que é essa canaleta aqui. Essa canaleta geralmente era para escoar o sangue da vítima. Então eles faziam um sacrifício aqui e escoavam o sangue justamente por aqui. Então, de certa forma, nós temos o azeite da unção e nós temos o sangue. Aliás, é até importante dizer uma coisa, Aline, aproveitando que nós estamos aqui numa boa visão, se a Laura filmar um pouquinho para lá, ela vai ver restos de uma parede que vem lá no cantinho, tem um muro que hoje não dá para ver tanto, mas no passado esse muro passava por todo esse lado aqui, e até ali na frente, se ela virar para lá também, vocês vão ver o resto do muro continuando para lá, olha. Aquele muro, essa muralha que passava aqui, Jerusalém foi construída e reconstruída e destruída várias vezes. Eu acho que não tem nenhuma cidade do mundo que foi tão derrubada e refeita. Então os muros de Jerusalém, às vezes caem, por exemplo, os muros da famosa Cidade Velha, que nós vemos hoje, a maior parte deles são do século XVI. São novos. 500 anos para Jerusalém é novo. No Brasil, só isso. Então esses muros aqui são datados da época do período do Ferro, 1200 antes da Era Comum. 1200 antes da Era Comum. Os cristãos falam antes de Cristo, os judeus falam antes da Era Comum. 1200 para cá. Então essa muralha passava aqui. O que a gente pode dizer? Se essa muralha passava aqui, antes de 1200 já existia esse lugar aqui como sacrifício, e depois de 1200, por alguma razão, ele foi interrompido. Uma das teorias desse lugar é que talvez ele seja datado do período do bronze. Exatamente. Quer dizer, a gente sabe que ele é do período do ferro ou o anterior. Quer dizer, o período do ferro é a entrada dos judeus na terra de Israel e a época do primeiro templo de Jerusalém. E o período anterior é a época dos patriarcas e a época de Abraão e de Melquisedeque, que a gente ainda vai tocar no assunto, vamos falar pessoal. deles, mais ali para baixo, é verdade. Mais ali para baixo, porque o lugar mais especial de todos está aqui. Exatamente. E eu tô tão feliz que o arqueólogo veio e abriu pra gente, então vamos lá. Vamos lá, então vamos continuar andando. Então, imagina, eles sacrificavam animais aqui. E você vê que é um lugar importante, que mostra que Jerusalém já tinha um centro cultico, como a gente fala, ou religioso, de milênios. Eu estou falando de 1200 antes da nossa era. Então, contando aqui para trás, eu estou falando de 3.200 anos. Isso aí é 100 anos aproximadamente antes de Saul se tornar o primeiro rei de Israel. Tudo indica que, ou por essa época, ou um pouco antes dessa época, já havia algum ritual aqui. Vamos ao próximo aqui, Aline? Vamos lá. Vamos aqui então, só cuidado, porque a região aqui não está tão... Vamos deixar aquele ali por último, de surpresa, o que você acha? Tá. Que aquele é mais bonito. Tá bom, vamos deixar o melhor pro final. Porque esse aqui pra mim é o mais bonito que tem aqui, é o que mais me encanta. Vamos para essa outra parte. A gente vai pro mais misterioso agora, na realidade. Exatamente. Esse aqui, Aline, é uma coisa que gerou muita dúvida quando escavaram isso aqui. Porque o pessoal tá vendo em casa, tudo é rocha. São vários cômodos. E você falou que vai colocar uma foto, né? Para o pessoal ter uma noção como é que isso seria. E parecem letras V, mas não pode ser letra V porque no hebraico não tem essas letras nesse formato assim. No Vav não é nesse formato. O que poderia ser isso aqui? A gente tem uma ideia, eu vi algumas opiniões. Uma delas, que talvez aqui era o lugar onde eles colocavam a madeira e amarravam as vítimas. Inclusive tinha algum lugar por aqui que o pessoal pode ver, olha aqui, eu não sei se dá para a Laura ver. Esse buraquinho aqui é importante, ó. Tá vendo em casa que tem um buraco aqui, ele sai do outro lado aqui, ó. Tá conseguindo mostrar aí? Para que seria isso aqui, talvez? Isso provavelmente era para amarrar a corda do animal, já que o animal provavelmente não queria ser sacrificado. Exatamente. Então, para ele não fugir daqui, o animal era amarrado provavelmente um carneiro, uma ovelha, alguma coisa assim, era amarrado aqui. E alguns pensam que talvez isso aqui poderia ser algum tipo de estrutura para quando você mata o animal, você abre a pele dele. Eu já vi essa hipótese. Já vi até uma segunda hipótese, e vou colocar a terceira até que o próprio arqueólogo aqui falou. A segunda hipótese é interessante, Aline, porque nenhuma dessas a gente pode bater o martelo, gente. São hipóteses.
tá bom? Hipóteses. Você lembra quando Abraão fez um pacto com Hashem? Quando eu falo Hashem, gente, é a maneira respeitosa como nós falamos Deus. Os judeus geralmente falam Hashem, o nome. Deus apareceu para Abraão e falou assim, pega os animais, corta no meio, coloca uma banda do lado, outra banda no outro lado. E eu vou fazer um pacto com você. Por que isso? Nós temos tratados hititas que mostram que o acordo era feito assim, Aline. Vamos supor que eu faço uma aliança com a Aline, tá bom? Então eu pego o animal do sacrifício, rasgo no meio, coloco uma banda de um lado, uma carcaça de um lado, outra do outro, e eu passo com uma tocha no meio dos animais e você vem do outro lado. E aqui no meio nós nos cumprimentamos e fazemos o nosso pacto. Que assim aconteça comigo se eu não cumprir o acordo. Isso está nos tratados hititas. Os hititas eram povos muito antigos que já existiam desde a época de Abraão. Então, será que Hashem, o Deus de Abraão, fez alguma coisa para Abraão entender? Que ele mandou Abraão pegar os animais, cortar, só que Abraão não passou no meio. Quem passou foi só a tocha de Deus. Ou seja, eu garanto o pacto, não é um pacto de paridade. Claro. Alguns pensam que poderia ser isso, você colocava desse jeito para você cortar o animal no meio, em duas bandas e fazer uma aliança. Essa é a segunda interpretação. E a terceira interpretação, até mais simples e mais óbvia, que o arqueólogo que está responsável aqui agora nos disse, simplesmente pode ser uma estrutura que colocava aqui a base, mas qual é essa estrutura? Nobody knows. Ninguém sabe. Pois é, como funciona a arqueologia na realidade? Muitas vezes a gente pega um achado arqueológico e compara o que a gente achou em outros lugares. Por exemplo, ali, quando a gente viu no início o local da prensa de azeite, a gente tem lugares iguais em vários lugares de Israel. Então a gente pode saber, além de analisar a terra e ver o que tinha dentro, que tinha restos de azeite, a gente vê pelo formato do próprio lugar. Não se encontrou nada parecido a isso em nenhum lugar aqui em Israel, em nenhum lugar da região. No Oriente Médio todo não encontrou nada parecido. Então isso aqui é realmente único e por isso está todo mundo aqui... Hipóteses, né? Hipótese, sem saber o que é. Só para ficar claro, pessoal, em casa, eu acho que aqui está mais fácil mostrar a muralha do período do ferro. Vocês estão notando? Vocês veem que é uma parede, que ela continua aqui, e ela vinha para cá. Então tinha uma muralha de Jerusalém aqui. Agora, quando a gente fala idade do bronze, idade do ferro, pode ser que muita gente em casa não esteja entendendo ali. Nós dividimos a história da arqueologia israelense em períodos. Então a gente pega assim, o período mais antigo é obviamente a idade da pedra. Aí você fala a idade da pedra polida, etc, etc. Mesmo quem trabalhar com uma cronologia bíblica, você pode colocar aí alguma coisa ali no período patriarcal. Aí começa o período calcolítico, que quando os seres humanos começaram a trabalhar com o cobre. Depois vem o período do bronze, quando eles começaram a trabalhar com o bronze. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos eles viveram no período do bronze. O início dos juízes também foi no período do bronze. Aí, em 1200 antes da Era Comum, começa o período do ferro. Tem ferro 1 e ferro 2, que vai até o período persa. Alguns pegam o persa e jogam no ferro. Aí é só você pegar agora a história judaica. Depois do cativeiro da Babilônia veio o período persa, período grego, período romano. E aí, na Idade Média, com Constantino, a partir do quarto século, começa o período bizantino. Aí depois tem outros desdobramentos. Período mameluco, período dos cruzados, e assim vai por diante. Já é a história de Israel. E a história de Israel, a gente acaba encontrando ela aqui. Ela é como se fosse um bolo de camadas. Então, sempre quando a gente escava, o mais baixo vai ser o período mais antigo. E assim, o que vai sendo construído por cima, mais novo. Então, a gente sabe que o que foi construído aqui por cima do período do ferro... Então, o que está por baixo é ou do mesmo período ou mais antigo. E a gente sabe que aqui não tem nada embaixo. Não tem. Porque isso aqui é pedra, pessoal. Ninguém cavou para baixo. Então, isso aqui é a coisa mais antiga que tinha aqui na cidade de Jerusalém. Ou no nome anterior dela, Salem. Aí que a gente pode entrar com uma hipótese. Veja, nem eu nem a Aline estamos afirmando isso. Uma coisa até interessante que a Aline falou com o arqueólogo, ele também é arqueólogo. Então, que bom, vocês vão fazer um vídeo lúcido. Porque a gente não pode perder o lado romântico, a emoção que eu senti. Eu chorei a primeira vez que eu vim aqui, não nego isso. Eu também, não é a minha primeira vez aqui, eu fiquei muito chocada aqui a primeira vez que eu vim. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode falar além do que a evidência está dando. Como a gente fez aquele vídeo sobre a Arca da Aliança, muita gente, não pode ser, você e a Aline estão errados, a Arca encontrou, então me mostra, né? A gente não pode. Eu tenho uma fé, mas uma fé consubstanciada em evidências, tá bem? E quando a Bíblia fala, mas a Bíblia fala, tem muitos cristãos que falam assim, a Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que não se viram. O pessoal não entende bem, ali no original grego está, a fé é o documento de posse que você tem, que você não viu a terra, mas você tem a assinatura.
Então não é coisa de graça. Deus falou, provar e ver de que o Senhor é bom. Então a prova faz parte da fé. Mas o que me chama a atenção aqui, por que a gente está falando isso mais antigo, é que aqui você tem um outro buraco. Parece com um buraco de prensa de azeitona, mas não é. Por que não é? Eu não tenho nenhum lugar aqui para colocar a madeira. Nem ali tinha, nem aqui. Tudo indica que isso aqui é um lugar para você colocar moinhos de trigo, que você tem geralmente um moinho que tem o formato de um cone de sorvete, e outro que você colocava por cima e as mulheres faziam ali. Aí você triturava o trigo ou a cevada e fazia a farinha. Então, de alguma maneira, eles produziam aqui um pão, produziam o azeite, produziam o sacrifício. E a gente vê que lá no Gênesis, quando Abraão andou por essas bandas aqui, ele foi sacrificar Isaac, provavelmente no monte Domo da Rocha, que era o Moriá, ele se encontrou com um sacerdote que não era hebreu, que Abraão era o pai dos hebreus, chamado Melquisedeque. Eu ia dizer em hebraico, Malquitzedek. Malquitzedek, que significa o rei justo, né? O rei de justiça. Exatamente, Malquitzedek, a gente sabe que ele é gentil, ele não é parte do povo de Israel, mas uma coisa super interessante é que Abraão sim recebe a benção dele, recebe o pão e o vinho. O dízimo. E o dízimo. E para quem se dá o dízimo? O dízimo se dá para os sacerdotes. Então, quando Abraão encontra com Melquisedeque e dá para ele o dízimo, ele está claramente reconhecendo ele como um sacerdote. E o sacerdote de quem? Sacerdote do El Elyon, do Deus Altíssimo. E isso no singular, pessoal. Porque naquela época, o mundo todo era politeísta. Quer dizer, acreditava em muitos deuses. De repente, Abraão chega aqui em uma cidade, encontra com o sacerdote, reconhece ele, e era um sacerdote monoteísta, que acreditava no El Elyon, em um só Deus. Certo. E nós temos evidências, Aline. O arqueólogo trabalha com fragmentos de história. Vocês estão percebendo isso? A história passada, principalmente milenar, como é o caso de Israel, é um quebra-cabeças de 10 mil peças, das quais 9 mil se perderam, só tem 1.000. E que ninguém sabe o que montar com esse quebra-cabeça. Exatamente. Agora, eu trabalho com a hipótese de que Abraão pode ter estado aqui. E é curioso, porque não é só Melquisedeque, que era um sacerdote do Deus Altíssimo. Moisés, quando vai para Midian, ele também vai encontrar com seu sogro Jetro, que também era sacerdote monoteísta. Então, olha que interessante. O sacerdócio monoteísta antecede o próprio povo hebreu. O que a gente deduz? Eu presumo que havia já um culto monoteísta em Canaã. E quando Deus falou com Abraão, sai da tua terra, uma expressão tão linda em hebraico, lech lecha. Exatamente, vai para uma terra que eu vou te mostrar e eu farei de você uma grande nação, vai para lá. Abraão veio, por que Deus trouxe para Canaã? Porque havia outros aqui. Gente, não se preocupe com esses barulhos. E como é que a gente sabe que havia esse culto monoteísta? A Aline falou de politeísmo. Politeísmo está muito ligado à adoração de ídolos, estatuetas. Mas encontraram em Midian, que para mim a terra de Midian pega a Arábia Saudita e um pedaço do Sinai. Em Midian, no Negev, que é o deserto daqui de Israel, algum culto antigo da época do bronze, da época patriarcal, que não usava imagens, colocava apenas uma pedra em pé. Ao invés de usar um ídolo, colocava uma pedra. E uma hipótese, será que não eram aqueles monoteístas que erguiam aquelas colunas ali? Eu não posso afirmar ali, mas é curioso que quando vamos ao livro de Bereshit, que é o livro de Gênesis, nós vemos várias vezes os patriarcas erguendo colunas em forma de pedra. Um exemplo clássico. Gênesis 28? Pode contar. Então, pessoal, Gênesis 28 conta a história de Jacó. Jacó está em Betel, que é não muito longe aqui de Jerusalém, e ele dorme com a cabeça sobre uma pedra, e quando ele acorda, ele decide transformar aquela pedra em um pilar. A gente vai colocar a passagem aqui também na tela para vocês lerem, mas ele coloca a pedra de pé, e por cima ele vai ungir a pedra com o quê? Azeite. Com azeite. Justamente aqui a gente viu que tem fábrica de azeite. E pessoal, tudo que a gente está aqui, vocês estão vendo que tem muita coisa muito bem preservada. Não tem uma imagem gravada em nenhum lugar. Quer dizer, quem adorava nesse lugar
Tinha azeite, tinha Pão, pão, sacrifício. tinha sacrifícios. Encontraram aqui provavelmente também restos de incenso, mas nenhuma imagem. Nenhuma imagem. De nenhuma forma, cavado na rocha, nada. Então é muito interessante. E agora já tô vendo que tu quer ir pro próximo lugar. Eu tô ansioso aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Gente, é lindo o que vocês vão ver. Ela falou de Jacó e ele erigiu uma pedra. E nós temos aqui, Aline, pode vir você primeiro aqui, deixa-me ser cavaleiro, e Laura vem logo ali. A minha esposa tá filmando, gente, por isso que eu tô com cuidado com as duas mulheres aqui, viu? Então, pronto, obrigada, Laura, que tá aí atrás da câmera. Olha lá, ela vai pegar ali o zoom. Vocês têm o resto de um altar, você vê que o altar tá bem aqui, olha, tá vendo o altar? De pedra, dá pra ver nitidamente. E em cima do altar, alguém de propósito colocou uma pedra, tá certo? A pedra foi erguida como coluna em cima do altar. Para que ninguém confunda em casa, esta aqui não é a pedra de Jacó. A história de Jacó aconteceu num outro lugar. Mas definitivamente, em algum período anterior à Idade do Ferro, alguém teve um comportamento litúrgico similar ao que fez Jacó. Colocaram um altar de pedras e uma pedra colocada em cima de propósito. Você vê que não é uma pedra que caiu acidentalmente ali, ficou grudada, não. Alguém colocou, como você traduziu muito bem, como uma coluna. E um último detalhe curioso. Quando Deus ordenou aos hebreus fazerem altares, não podia ser de pedra lavrada, de pedra esculpida. E você olha que interessante, todo lugar aqui é esculpido, muito bem esculpido, mas o altar é de pedra bruta, não é de pedra esculpida. Claro, tu vê pela capacidade do pessoal, tudo que eles fizeram aqui, aqueles Vs perfeitinhos no chão, círculos perfeitos, tudo isso aqui cavado na rocha, eles tinham capacidade de fazer um altar ou uma imagem gigantesca caso eles quisessem. E eles não quiseram. E a pedra foi tão bem colocada que ela está de pé até os dias de hoje. Então, 3.200 anos no mínimo, e ela está de pé até os dias de hoje, e ela foi muito bem colocada. E também, quando esse templo saiu de funcionamento e construíram por cima a muralha, tudo eles tiraram de dentro, por isso não tem móveis, não tem utensílios aqui dentro. A única coisa que eles fizeram é cobrir isso aqui de areia e terra. Então, a pessoa que construiu a muralha por cima, apesar de não querer mais esse templo, ainda assim respeitou esse local, viu uma importância aqui para não destruir ele. Então, eles pegaram e protegeram sabendo que enterrar ia proteger. Então, eles enterraram muito bem enterrado e depois, por cima, eles constroem a muralha. Então, quem construiu essa muralha sabia da existência desse local e respeitava essa pedra. A gente não sabe por quê, mas respeitava. A gente pode levantar algumas hipóteses. Você sabe que a Neustã, aquela serpente que Moisés ergueu no deserto, por uma trágica situação, acabou se tornando um objeto de idolatria. Será que na época em que essa muralha estava sendo construída, ou na época do ferro, ou quem sabe até na época de Neemias, porque nós temos muralhas de Neemias mais para cima também, quem sabe o povo já estava adorando isso aqui, e como eles estavam com o trauma do cativeiro da Babilônia pós-Neemias, que eles não queriam mais voltar para o cativeiro, resolveram cobrir, nós não sabemos, é um mistério. Agora, o que nós temos de concreto? Aqui funcionou, muito tempo atrás, um lugar de sacrifício, de culto. Pode ser, você chamou de templo, e até o Eli Shukron apelidou isso aqui de Templo Zero, embora não tenha nenhuma estrutura templária que a gente possa falar aqui, mas será que não foi esse o lugar onde talvez Abraão se encontrou com Melquisedeque? Eu trabalho com essa hipótese, não posso afirmá-la, mas a possibilidade existe. E a gente tem também, talvez, a ideia de tudo começou daqui para o Moriá, né, para o monte onde está o Domo da Rocha hoje. Não, é realmente lindo pensar nisso, pensar que a base de toda a fé, quer dizer, Abraão é o nosso patriarca, o patriarca do judaísmo, o patriarca do cristianismo, a fé monoteísta surgiu e se espalhou pelo mundo muito graças a Abraão, e a gente encontrar aqui um local que tem uma boa chance de ele estar, e de ele ter se encontrado com Melquisedeque, ter se encontrado outra vez com as pessoas que adoravam um Deus só antes do próprio Abraão, é incrível de pensar. E a Bíblia também nos fala que Abraão se encontra no Vale de Cedron, que é logo aqui embaixo. Exatamente. Se você reparar, a gente está numa descida, quer dizer, logo aqui embaixo é o Vale de Cedron, então a gente sabe que ele chegou ali. E depois ele se encontra com Melquisedeque, então faz muito sentido que se ele encontrou aqui ou muito próximo daqui realmente. Então a gente consegue aqui justamente a arqueologia, por mais que a gente não consiga dizer 100%
ainda. A gente encontrou o arqueólogo mais cedo e ele disse, olha, daqui uns meses a gente vai ter mais conclusões, quer dizer, o que a gente sabe é novo. É novo, é tudo muito inédito. A gente está publicando coisas no Brasil e vou mais além. Essa muralha, ela é do período do Ferro, mas o período do Ferro pega a partir de 1200 para cá. Davi viveu no período do Ferro. Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Não sei, hipótese. A gente não sabe em que lugar de Jerusalém a Arca foi colocada. Será que Davi não guardou a Arca da Aliança nesse lugar? E também, quando Davi traz a Arca da Aliança, depois o rei Salomão vai construir o templo e levá-la para o templo. Exatamente. E isso quer dizer que não se quer concorrência. Exatamente, mais um motivo para eles poderem fechar isso aqui. Exatamente, mais um motivo porque eles quiseram fechar esse local e não transformar ele em acessível, porque isso aqui talvez fosse de tanta importância que podia concorrer com o próprio Templo de Salomão. Quer dizer assim, se vocês vêm a Jerusalém, tem um local de adoração, que é o Templo de Jerusalém, e onde fica a Arca da Aliança, que a gente também já falou dela, mas é tão importante que talvez eles se sentiram de uma certa maneira, não vou dizer ameaçados, mas que eles não queriam que tivesse dois locais de adoração e por isso, de uma maneira respeitosa, eles fecharam esse local. Exatamente. E, gente, isso aqui na verdade é um morro. Se a gente for subindo, a gente vai dar acesso aonde provavelmente seria o Palácio de Davi, segundo Eilat Mazar. Existe uma boa probabilidade. E acima, o lugar do templo, onde está o Domo da Rocha hoje. E, Aline, eu fico muito feliz de estar gravando isso com você e por uma razão. Você mencionou aí uma coisa. Deus prometeu a Abraão e, através de Abraão, espalhou o monoteísmo pelo mundo. E hoje, muitos de nós, mesmo sem ter um sangue legitimamente judeu, eu, por exemplo, eu tenho um ancestral judeu na minha família pelo Pereira. Foram cristãos novos. O que são cristãos novos? Judeus que foram perseguidos pela Inquisição em Portugal e Espanha. E muitos mudaram o nome judaico e muitos vieram para o Brasil. Você sabia que muitos judeus que foram perseguidos no Brasil acabaram indo para os Estados Unidos e fundando Nova York? Nova York é fundada por judeus que passaram pelo Brasil e na fuga foram para lá. Ou seja, Deus fez uma promessa para o patriarca Abraão. Abraão, em ti serão benditos todos os povos da terra. Tá certo? Todos os povos da terra. Então, desse modo, ainda que a Aline seja 100% de sangue judeu, por mãe judia, eu não tenho ancestral lá atrás perdido, mas nós dois somos filhos de Abraão. Quer pelo sangue, quer pela fé, e você que está conosco também. Porque Abraão foi chamado de amigo de Deus, porque ele obedeceu e foi para um lugar que ele não conhecia. E graças à revelação que Deus deu para Abraão, o pacto, a brit, o acordo que ele fez com Abraão, nós estamos aqui nesse lugar tão especial. O que faz Jerusalém especial não são as pedras, não é o barulho, não é a arqueologia. É a história que aconteceu aqui. Sim, eu acho também, falando de todas as nações, inclusive o Templo de Jerusalém, que é tão próximo, está escrito Beiti Kara Lekol Amim, quer dizer, o Templo de Deus, Deus fala, vai ser... Será oração para todos os povos. Para todos os povos, então independente de que povo a gente está falando, aqui tem a maioria eu sei que é brasileira, mas tem gente aqui do Timor-Leste, tem gente de Portugal, tem gente de Angola, Moçambique, tem gente do Japão assistindo. Então é muito bonito que o mundo todo esteja conectado e o carinho que o mundo tem por Jerusalém e por Israel me deixa emocionada. Eu transformei Jerusalém na minha casa, mas eu vejo os brasileiros chegando principalmente, eu digo principalmente porque eu costumo muito brasileiro, mas eles chegam aqui os olhos brilhando, a emoção de estar em Jerusalém, ainda mais pela primeira vez, e eu acho que realmente é incrível. Tu tá agora com um grupo aqui em Jerusalém, e eu tenho certeza que eles estão se emocionando todos os dias. Eu me emociono, não tem uma viagem que eu venho aqui, eu não sei onde eu vou chorar, mas em algum lugar sempre tem. Sim, eu te entendo. Eu moro aqui, eu ainda às vezes assim, às vezes eu tô nos vídeos assim, respira, Aline, recompõe. Então realmente é muito bonito. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, quero agradecer principalmente a ti, pela Laura, por terem aqui topado, vir aqui entrar nas escavações comigo no dia de hoje. Então, pessoal, quero convidar todo mundo que ainda não é inscrito de se inscrever aqui no Israel com a Aline e também no Rodrigo Silva Arqueologia. Gente, muito obrigado também. Shalom e Israel Hai. Viva Israel! Viva Israel! Shalom! Shalom, um abraço.